Então, Brasil das Gerais, segundo bloco, gente, o Facebook do Brasil das Gerais está bombando, assim, dezenas e dezenas de pessoas mandando recado, porque a questão do telefone, daqui a pouquinho a gente vai falar, mas que agora chegou a hora da coluna Minha Janela. Só a foto linda que a Maria Antônia Moreira, do bairro Gutierrez, aqui de Belo Horizonte, enviou para o Brasil das Gerais. Faça como ela, gente, vai para sua janela, dá uma olhada, a gente quer estimular que você... É bom, a gente não tem tempo nem para olhar pela janela. Vai lá, tira a foto, faça com o seu celular mesmo, manda para a gente pelo facebook.com/Brasil das Gerais ou brgerais@redeminas.mg.gov.br. Chegou a hora agora da nossa enquete na rede. Gente, estudos dizem que dormir com o celular embaixo do travesseiro pode atrapalhar o sono. Além disso, os telefones emitem radiações eletromagnéticas que podem ser absorvidas pelo tecido humano e podem até ser cancerígenas. Podem, eu estou dizendo podem, porque ainda não há estudos cientificamente fechados sobre isso. Mas na dúvida, né, Pedro? Na dúvida, pra quê, né? Pôr debaixo do... E outra coisa, olha só o resultado. Cadê o resultado? Nós temos o resultado aí da nossa enquete? Eu preciso saber do resultado da enquete. Porque, na dúvida, é melhor deixar ele um pouquinho de longe, não é? Sim, embora não existam as evidências da relação do câncer com o celular, como se especulava antes, essa necessidade de estar debaixo do travesseiro, de estar do lado, mostra um apego que é preocupante. E atrapalha outras coisas, mesmo que não seja o câncer, atrapalha o sono, o fato dele despertar durante a noite, alguém tocar, isso causa mais estresse, várias outras coisas. Não, inclusive é o seguinte, ali deu o resultado da nossa enquete, 49% das pessoas que responderam, sim, deixa o celular embaixo do travesseiro, 51% não, mas o que eu vi aqui, olha, várias pessoas, a Valquíria Fernandes, só eu durmo com ele do lado. A maioria das pessoas dizendo que não dorme debaixo do travesseiro, não, embaixo do travesseiro, não, mas está sempre aqui. O Alisson Rocha, debaixo não, mas ao lado. A Elba Pinheiro, debaixo não, mas em um móvel próximo da cama. Então, assim, a Mara Cunha, não, às vezes fica até esquecido na bolsa, quer dizer, ela deixa de fora. A Silvia Maria Santiago falou, eu durmo com ele ao lado da minha cama, no chão. Ou seja, o que é essa coisa, esse apego que a gente tem? Porque eu fico pensando, gente, só aquele barulhinho do WhatsApp toda hora é muito chato, não é? Sim, é muito importante. Inclusive tem como no WhatsApp e nos celulares mais modernos também, você colocar para ele não despertar, para ele não tocar à noite. Você pode bloquear, por exemplo, os grupos que tendem a ser mais ativos e deixar que só algumas pessoas em específico seu celular toque, como sua mãe, como os filhos, alguma coisa assim, que pode de fato ser uma emergência. Porque é o seguinte, gente, está comprovado que, eu estava lendo isso, que as luzes do quarto da gente, elas não têm aquela força que a luz do telefone celular ou do computador tem para atrapalhar o sono da gente. E às vezes as pessoas vão usando tanto com aquela luz, que ela vai para o quarto, até ela ficar olhando e-mail, essas coisas todas, ela deixa de dormir de 30 a 1 hora por noite. E aí o nosso relógio biológico vai acostumando, né não, Pedro? Aí você começa a dormir menos. Isso é péssimo, né não? Sim, tem toda uma higiene do sono, que é o termo correto. E quando você está diante de algo muito estimulante, como o celular, o computador, jogos principalmente, são muito estimulantes, isso mantém você ativo por mais tempo. Se você não estivesse diante dele, se você estivesse fazendo alguma outra coisa, ler no quarto, até conversando, pode ser menos estimulante do que isso. Seu corpo já estaria... é muito legal, né? Muito. Seu corpo já estaria se preparando para dormir, já estaria diminuindo a estimulação, você ficando cansado e se preparando para dormir. Com certeza. E mesmo que você não deixe, gente, no quarto, isso acontecia comigo. Então, se eu gosto de ficar no computador até tarde, mas eu vi que quando eu ia para a cama, eu não dormia. Hoje eu não faço isso mais. E aí meu sono está muito mais gostoso. Olha só, a Érica aqui então falou, sim, deito, deixa debaixo do travesseiro, deito e levanto visualizando e-mails e redes sociais. E ele ainda é o meu despertador. O Edson Queiroga falou, sempre, virou vício e o pior que de vez em quando fica ligado na tomada.
E aí, hein? O que você fala para as pessoas? É a sensação de urgência, que sempre vai ter alguma coisa lá que vai ser importante, e quase nunca tem. Uma vez eu até escrevi no Facebook, que era tarde já, eu escrevi: podem dormir, nada de importante vai acontecer mais. E as pessoas falaram: nossa, obrigado, precisava ler isso hoje. Porque fica aquela sensação que o vermelhinho vai aparecer lá do Facebook, ou uma mensagem no WhatsApp, e vai ser alguma coisa importante, ou estimulante, ou alguma coisa preocupante. E não é. A pessoa pode e deve se desligar. Agora, Pedro, gente, eu vi nessa pesquisa, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos por duas grandes empresas sérias e tudo mais. E aí eu vi assim um dado que me assustou muito, acho que é assustador, dizendo o seguinte, que 20% dos jovens entre 18 e 29 anos, eles ficam visualizando o celular na hora do ato sexual. Isso não é loucura, não? Você tá rindo, a gente fica rindo, né? Porque é impressionante. Mas e aí eu fui conversar com várias pessoas: Berta, isso é verdade, tem sim. O que você fala disso? É preocupante. Só que eu imagino que a maior parte das pessoas utilizam o celular para filmar, tirar fotos, algo que é até bastante comum hoje em dia durante o ato sexual. Tem os selfies, né? Tava usando muito esse selfie e o pessoal colocando no Facebook após, né, a relação sexual, e ficava a carinha dos dois. Isso. Meu Deus do céu. Agora, se alguém está utilizando isso para mandar mensagens, olhar o Facebook durante o ato sexual, aí realmente, provavelmente é um caso que tem que ser olhado com mais cuidado. É um caso de compulsão, alguma coisa mais extrema. Nossa, e aí sabe o que eu fico pensando? A gente vai nas festas hoje todas, né? E a gente vê o pessoal toda hora, assim, uma destreza, né? Os meninos com dois, até aprendi também agora a mexer com os dois dedinhos e tudo. Aí eu fico pensando que a gente já não está prestando mais atenção nas pessoas que estão ao redor. Então, no olho. Uma das coisas que acontece é porque, como principalmente os jogos, o Facebook, eles são feitos para serem mais estimulantes. Sempre tem alguma coisa lá que parece uma novidade. Então, quando você olha lá para ver quem curtiu o seu comentário, de certa forma, vamos ver quem me aprovou, quem está me curtindo, quem respondeu e tudo mais. A vida cotidiana parece até muito entediante perto disso, porque ele está sempre feito para te estimular. Computadores, aplicativos e jogos. De modo que as pessoas parecem, algumas, casos mais extremos principalmente, que não conseguem ficar nenhum momento sem. Até comentei com eles mais cedo, pessoas no carro, a gente chega no carro, olha para o lado e vê gente mandando mensagem o tempo todo, mandando alguma coisa. É como se não pudesse ter nenhum instante de silêncio, de calma, até o momento para se sentir um pouco mais para baixo mesmo, você com você mesmo. Com certeza. Não, você tem que estar estimulando o tempo todo, tem que ter alguma coisa. E essa coisa de dormir, né, gente? Acho que é um momento de reflexão, né? Como é que foi meu dia? Como é que vai ser? O que eu estou planejando pro meu dia amanhã? E outro, né? Quando você está namorando lá, né, com o marido, namorado, com quem for, namorado e tudo, ficar olhando, né? Vamos olhar para o lado, para quem está do nosso lado, que acho que pode ser muito mais interessante. E a gente falou desse assunto justamente para provocar reflexão mesmo, né? Quer dizer, o que a gente está fazendo com a nossa vida no dia a dia, o que a gente pode melhorar, do jeito que nós estamos falando aqui de procrastinação, que você, inclusive, estou voltando para o nosso assunto de procrastinação, você fala de uma pesquisa. Tem várias pesquisas sobre isso, mas uma que acho que pode ser interessante mencionar, tem um teste famoso chamado teste do marshmallow, no qual eles pegaram várias crianças de diversas idades e colocaram diante delas um marshmallow e falaram para elas: se você conseguir ficar 10 ou 15 minutos com esse marshmallow aqui sem comer ele, quando eu voltar eu te dou um saco inteiro de marshmallow. E observaram a reação das crianças. Quanto mais nova a criança, menor a probabilidade dela conseguir ficar sem comer. Ela ia e comia, não aguentava. Ela tinha esse comportamento impulsivo. E depois, o que acontece? Eles pegaram essas crianças depois de crescidas, porque essa pesquisa é antiga, a primeira delas, e pegaram elas já adultas e foram observar. As crianças que mostraram maior autocontrole com relação à faixa etária delas, ou seja, aquelas que mostraram a capacidade de se conter, não comer o marshmallow e esperar a recompensa, elas têm hoje maiores índices de satisfação com a vida delas mesmo em relação a vários quesitos. Você aplica um questionário em que elas estão mais bem-sucedidas em várias esferas, pessoal, profissional e outras coisas. Com certeza. Mostra a importância disso, de você conseguir adiar, de você não fazer só aquilo que é imediato a curto prazo, mas pensar no médio e longo prazo, que é uma coisa bastante difícil. Com certeza. Dicas para as pessoas e dica para as pessoas. Você, graças a Deus, já está no caminho, né? Quer dizer, sozinho você está conseguindo, né? Que dica que você dá para as pessoas que são procrastinadoras? A principal é assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Então, se você deixar de fazer aquilo, você sabe que você vai ter consequências, se for alguma coisa importante. Objetivos a longo prazo,
compartimenta, né? Coloca pequenos objetivos, ou diários, ou mensal, e escreve. O ato de escrever também, ele ajuda muito nisso. Quando você coloca no papel e você visualiza... Traz muito mais clareza, né? Muito mais visualização do seu dia a dia. Você consegue ver no papel a meta que você pretende seguir, onde você quer chegar, isso é importante também. Não é bobagem, não é papo de autoajuda, não. Funciona. Escrever. E deixa visualmente também, né? Seja num aplicativo, que a gente falou aqui também, ou num post-it que você vai colar em volta do seu computador. Seja da forma que você acha melhor, mas escreva, para você sempre estar olhando aquilo ali e consultando. E é um passo de cada vez, né, gente? Sim, porque sim. a gente está falando de mudança de hábito, né? E a gente sabe como é que é difícil mudar hábito, né? Quer dizer, você está passo a passo. Passo a passo. E aí eu acho que essas pequenas vitórias São. dão, né? É a questão da autoestima, né? Você fica assim, não, eu posso, eu consigo. Daí a falando há grande pouco. importância da... Você estava falando há pouco do chegar no final do dia, fazer uma avaliação de como é que foi o dia. Nesse processo todo de fazer as coisas com mais antecedência, de cumprir as tarefas que estão colocadas para aquele dia, né? Seja do ponto de vista pessoal, profissional, familiar, ou mesmo de diversão, lazer, não importa. Chegar ao final do dia e ver que a gente conseguiu minimamente executar aquilo que foi planejado é muito bom, dá uma satisfação muito grande. Sim. E comemorar também, Comemorar, né? É lógico, importante celebrar comemorar sempre. essas pequenas vitórias também. Daí a grande importância da lista de tarefas, né? Porque ela traz essa clareza. Porque às vezes você vai no dia a dia sem uma lista de tarefas, sem colocar no papel, você não percebe que você fez tanta coisa naquele dia. Então a lista de tarefas ela te ajuda a dar essa clareza. Por isso que eu falo muito que é uma técnica, né? Muito parecido com chutar, né? Chutar uma bola. Né? Uma criança de 3 anos sabe chutar uma bola. Mas o Ronaldinho Gaúcho sabe chutar uma falta e fazer um gol muito melhor que uma criança de 3 anos. Né? A ação em si é a mesma, chutar uma bola. Então, por isso que muitas pessoas nos meus cursos, nas minhas palestras, igual meu curso começa na semana que vem, que é o último aberto ao público esse ano, curso de gestão do tempo e produtividade pessoal. Né? A gente está colocando o contato dele, o e-mail, né, gente? Se alguém tiver interesse, faça contato, né? Eu falo muito essa questão assim, que a gente faz, às vezes, nessas tarefas, por intuição, acho como é que faz. Né? Igual uma criança de 3 anos chutando uma bola. Né? Quando, na verdade, usando várias técnicas, vários recursos, você consegue chutar uma bola com excelência, que tipo com de qualidade. Técnica para essa? Só um exemplo de uma técnica para essa coisa da gestão do tempo. Sim, você pegar as suas ações e dividir ela em 3 colunas, né? Numa tabelinha mesmo. Né? Na primeira você coloca o nível de importância dela. Importante, urgente. E circunstancial, que é aquilo que não é importante. Né? E aí depois numa outra coluna você coloca o prazo que você tem para fazer aquela ação. Você tem que fazer ela hoje, posso fazer ela amanhã, ou tinha que ter feito ela ontem. Né? E na outra coluna você coloca a pontuação em relação à dificuldade de fazer. Se é uma ação muito difícil de fazer, você dá uma nota maior. Se é uma ação mais fácil de fazer, você dá uma nota menor. E aí você soma a sua pontuação e começa por aquela ação de maior pontuação. Porque essa coisa que geralmente a gente deixa para depois, uma coisa que a gente não gosta muito, que é mais difícil, e que é importante. Que é mais chato. E que é importante. Aí você levanta, vai ver uma televisão, liga um rádio, vai comer uma coisa, vai para a internet, vai para o Facebook. Não dá, tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar. Principalmente se é uma coisa muito difícil, já no início do dia, então, já pega para fazer, né? Porque se você ficar adiando durante o dia, né, Bruno? É pior. Você sabe que você tem que fazer. Ainda então mais que você acorda com um pique total, manda ficha. Cerebral, né? O cérebro tá melhor, tá mais fresco, então pega logo e já faz. Ou inicia, se é algo que demora mais tempo, né? Que não é naquele dia, mas começa de manhã já, não adia. Então é nas pequenas coisas que você vai criando o hábito e quebrando essa tendência que a gente tem, às vezes, de procrastinar. Ou seja, tem jeito de mudar. Nós temos nossa amiga aqui, tá no caminho. que é prova viva, tá no caminho. E você deve estar se sentindo com a qualidade de vida, um bem-estar muito melhor, né? Melhora, sem dúvida. Tem a ansiedade diminui, porque a gente entra num processo de ansiedade, vendo 1000 tarefas para fazer e às vezes não sabendo por onde começar. Então, a questão da frustração, da ansiedade, como foi falado aqui no início do programa, a tendência à depressão, não cheguei nesse estágio, graças a Deus. Mas eu acredito que as pessoas, e acho que é uma coisa legal de falar aqui, pessoas muito centralizadoras, eu acho que tem uma tendência a procrastinar mais, porque acumulam muitas tarefas. É um processo também que eu já vivi ao longo da vida, de ser muito centralizador, em casa, família, trabalho, etc. Então, a gente tem que um pouco delegar as coisas para poder ter menos coisa para fazer de verdade, porque como são 24 horas para todo mundo, então a questão é como é que você lida com as 24 horas que estão no seu bolso. Que no caso de delegar é muito importante o reco-reco.
Que é isso? Não é instrumento musical não, tá? É uma técnica que a gente usa de reconhecimento e recompensa. É porque ninguém faz nada de graça. Né? Até relógio, para funcionar, você tem que ir lá dar corda nele. Verdade. Né? Então, as pessoas também, para fazerem alguma coisa que é importante para a gente, às vezes não é para elas, a gente tem que estar sempre tocando reco-reco, sempre dando algum reconhecimento, alguma recompensa, para que ela se sinta feliz de ter feito aquilo para você. Né? Às vezes é só um muito obrigado, é um por favor, é um bombom que você dá para ela depois, algum agrado, para que ela se sinta recompensada por ter feito aquilo. Pois é, mas então a gente pode dar presente pra gente também, né? Também, tá? Se bombom eu tô dispensando. Mas se dê algo que te deixe feliz. Né? Até um abraço, né, gente? Sim, a gente não pode dar abraço na gente mesma? Hoje eu vou sair com meu marido, vou jantar. É uma recompensa. É isso mesmo, gente. Vamos cuidar da gente, né? Porque a gente consegue. Inclusive essa moça aqui ficou doente, aí foi trabalhar no que ela gostava, agora é Master Coach e tudo. E ela já veio num programa aqui de mulheres que viajam sozinha. E você larga seu marido e vai, porque ele não gosta de viajar, não é? Eu lembro dessa história. E ela viaja para tudo quanto é lugar e tá certíssima, né? Isso dá uma leveza, a pessoa fica mais interessante, né? Quando ela sai pra fazer outras coisas. A gente tem história para contar. Tem história para contar. Já falei aqui no programa, melhor ter história para contar do que objeto para mostrar, né, gente? Ficar mostrando sapato. Não dá, né? Mas é isso, minha gente. Obrigada, tá? Nosso músico, vou mostrar de novo aqui o seu CD, Rogério Lazur, Ouro e Prata. Gente, todas as músicas são de composição dele. Hoje você, é um disco que você, inclusive, gravou com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? Isso. Foi uma época que eu morei em Divinópolis. Então eu gravei pelo incentivo de lá. Né? O produtor é o Richard Neves, que inclusive é meu irmão caçula. Ele toca com muita gente aí, como Marina Machado, por exemplo, Tom Nascimento e uma rapaziada. Então, essa família é todo mundo, porque você é demais. Nós estávamos comentando, você canta bem demais, a música linda. Não, mas de verdade mesmo. Voz. E agora, onde você se apresenta em BH? Porque você agora está aqui também, né? Olha, no momento eu estou sem uma agenda fixa aqui, estou me preocupando com outras coisas, mas em breve vamos dar para vocês aí. Então, Rogério Lazur, qual música você vai cantar agora para terminar o programa? A música que dá nome ao CD Ouro e Prata. Então, vamos lá. Gente, amanhã tem programa. Nós vamos falar. Você tem medo de envelhecer? Tem coluna Gente Lê. Vai ter muita coisa no programa de amanhã. Terça-feira, 8h15, 8h15, 8h15. Tá? Não esquece de mim, da gente, não. Te espero amanhã. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Obrigada a vocês também. Vamos lá, Rogério. Noite vem lá, noite já chegou, muito prazer. Sou o seu amor que chegou lá e aqui ficou saborear todo o seu batom. Madrugada, silhuetas, hora passa, raios de neon. Madrugada, ouro e prata, tem o seu complô. Na balada